Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Daniel Mendes dos Santos. Essa aqui é a apresentação do projeto 3 de MC504 Sistemas Operacionais. E a apresentação será sobre Futex e Futex 2. Futex veio da sigla de Fast User Space Mutex e basicamente aqui utilizaremos o espaço de usuário para a realização de operações de sincronia de threads, a fim de aumentar a eficiência e a velocidade dos processos de sincronização. Beleza? Essa tecnologia foi inventada em 2002 e integrada posteriormente em 2003 pelos dois centros de tecnologia Linux Technology Center e Thomas J. Watson Research Center. Essa tecnologia foi muito utilizada na época e foi recebendo atualizações até 2008, onde começou a ter mais problemas assim, e foi adotado o Futex 2 como solução para isso. Utilizada como objetivo de sincronizar threads sem muito envolvimento de kernel, basicamente o objetivo dela é você utilizar o mínimo do kernel possível para a criação dessas threads, para essa criação de sincronia entre threads. Por exemplo, para a criação de semáforos, mutex, barreiras e variável de condição, como de variáveis de condição no espaço do usuário. Beleza? Futex é um valor específico de 32 bits, independente da plataforma. Ou seja, a gente vai ter no nosso espaço de usuário um espaço de 32 bits para a gente trabalhar com ele. Isso daí vai acarretar num outro problema que mais para frente a gente vai trabalhar ele. Beleza? Em sua essência, ela trabalha com filas de espera, né? A gente tem nessa sincronização, a gente tem as nossas chamadas de sistema e elas farão essas filas de espera, onde vão fazer esses processos de acordar uma thread, esperar que ela seja, fazer uma thread dormir, esperar que ela seja acordada e tudo isso com o desbloqueio, tudo isso com o intermédio do kernel, né? E a princípio, o Futex tem como essência você trabalhar com não precisar utilizar o kernel, entendeu? Você quer utilizar o mínimo possível do kernel. Algumas vezes você vai precisar utilizar ele, mas em algumas situações você não vai precisar utilizar ele. Essa situação faz com que as operações sejam muito mais rápidas e você tenha um ganho de velocidade, de poder de processamento muito grande nisso daí, entendeu? E um poder de processamento que você vai ter menos custo computacional, né? Beleza, como vai ser o funcionamento do Futex em essência? Basicamente, a gente tem essa estrutura no kernel aqui e essa estrutura no user space aqui, né? Uma delas aqui com endereço e com a fila de threads aqui, né? Onde você vai ter uma thread, ela vai apontar para a próxima thread aqui na fila dela certinho. E o user space vai funcionar com essa outra estrutura aqui que a gente vai já melhor abranger quando a gente for falar das chamadas feitas pelo kernel, né? Então, vamos lá. Determina-se uma Futex Word, palavra Futex, no espaço de usuário como elemento básico da sincronização. Então a gente vai sempre ter essa Futex Word para fazer comparações nas operações, né? A palavra Futex é compartilhada para diferentes processos, onde se mantém o endereço físico e pode-se variar o endereço virtual. Beleza? Ele coordena as threads simultaneamente e que chamarão o wait e o wake por barreiras. Tudo certo? Isso aqui tudo mais a gente vai abranger melhor essa parte do endereço virtual e endereço físico, né? Quando o disputado lock estabelece a sequência que faz a fila onde as threads adormecidas despertem se estiverem no endereço determinado da palavra Futex. Basicamente aqui a gente está tratando como que vai ser feitas essas chamadas das operações associadas ao Futex, né? E como a gente vai poder ver aqui em Futex esses saltos. As chamadas em si são custosas, como eu já disse. E o Futex ele vai ter uma condição específica para você não precisar fazer essas chamadas. A condição qual é ela? A thread tenta acessar a área regulada pelo semáforo. Por exemplo, a área está livre e nenhuma outra thread requisita ela ao mesmo tempo. Essa é uma situação específica. Contudo, se você tem uma aplicação que tem essa situação muito recorrente, faz com que o poder computacional do seu computador não seja muito utilizado, entendeu? Porque você não vai precisar fazer toda hora esses calls e você ganha muita velocidade com isso, né?
A detecção da área liberada é feita, se a área está liberada, é feita por operações atômicas, né? Todo esse escopo que a gente vai tratar aqui é as operações atômicas, né? Mas quando a Syscall precisa ser feita, o que vai acontecer quando a gente precisa fazer a Syscall? Basicamente, a gente vai ter essa estrutura aqui para qualquer uma das operações feitas, né? A gente vai fazer essa Syscall aqui e essas operações vão ser feitas sempre nessa estruturazinha aqui, beleza? Ok, todas as operações são feitas a partir da mesma Syscall. Como nem todas as variáveis dessa Syscall, que são genéricas, são utilizadas com multiplicação. Basicamente a gente retrata aqui que utilizando essa Syscall a gente vai fazer uma filtragem em si do que a gente quer fazer na operação, né? E Futex pode ser requisitado por uma API de alto nível. Isso aqui não precisa ser necessariamente utilizado com apenas em C, num códigozinho lá. Você pode pegar uma aplicação de mais alto nível ali, você quer fazer uma API com isso, você pode utilizar essa mesma estrutura aqui. Beleza? Isso é um fato bem interessante. Beleza. Nisso, a gente vai ter todos esses parâmetros aqui que são passados nessa chamada, né? Ela vão ter esse UDDR, ADDR, o OP, o val e o timeout, o DDR2 e o DDR3. Mas fundamentalmente a gente quer analisar melhor essas três aqui, que vão ser o ponteiro para a palavra futex, né? Beleza. A determinação, isso aqui basicamente vai ser para a gente fazer as comparações, né? A operação que a gente está fazendo, a gente vai passar um valor de normalmente uma constante aqui, que é uma constante inteira aqui, que vai ser passada, e ela vai determinar qual que vai ser a operação a ser realizada, né? E esse valor, né? Esse intervalo aqui. Basicamente, vai dividir em dois casos, né? O caso dela ser um wait ou vai ser o caso dela ser um wake. No caso dela ser um wait, ela vai basicamente comparar se o ADDR vai ser igual ao valor passado no val. Beleza? Se no caso o OP for wait, ele vai ver se esse valor é igual ao val. E caso isso for certo, ele vai fazer a thread dormir. Beleza? Caso ele seja um wake, o AP seja um wake, ele vai fazer com que esse valor de val aqui seja a mesma quantidade de threads que ele acorda, que ele irá acordar, entendeu? Basicamente isso. Fundamentalmente, essas três operações aqui são a essência da Syscall do Futex. Nisso, você tem esse timeout aqui também, e você tem outros parâmetros que podem ser passados, mas normalmente aqui, quando a gente está tratando aqui, eles serão nulos. Quando a gente for trabalhar como tag, eles serão nulos também. Então, esses aqui eles dão essa possibilidade de você utilizar eles, mas normalmente você não vai utilizar. Beleza? Ó, tá vendo? Tem até na citação aqui do wait aqui, ele coloca esses valores aqui como nulos e tá tudo certo. Beleza? Beleza, como funciona o Futex Wait? Como eu disse, você vai precisar desse valor do ADDR aqui e do valor 1, né? E você vai passar esse Futex Wait aqui, nessa Syscall dele, certinho. E nessa condição aqui, o que ele vai fazer? Caso o valor do ADDR, o ADDR, seja igual ao valor do valor passado, ele vai fazer com que essa thread durma, entendeu? Ele vai fazer essa comparação normalzinha ali, essa thread vai dormir. Só que caso isso seja feito de forma a não comparar ele não dá certo, ele não for igual o valor e o DDR, você vai passar uma mensagem de erro, que vai ser esse gain aqui, vai passar o errozinho aqui, e gain aqui, e depois a operação continua normalmente e a thread não vai dormir, né? E carregar o Futex Word com algo, comparar com o valor e colocar o teste para dormir, a transformando em um awaiter. São operações atômicas. Ressaltando que são operações atômicas, o propósito da comparação é prevenir lost wake-ups. Beleza? Nesse contexto, vamos falar sobre o Futex Wake. O Futex Wake, basicamente, como já dito, você vai ter que passar o DDR e um elemento N aqui, que vai ser a quantidade de waiters a serem acordados, né? E geralmente, esse valor vai ser como 1 ou um int máximo, né? Que vai ser o máximo vai ser basicamente acordar todo mundo. Só que acontece, você pode passar o que você quiser, claro, nessa situação você pode acordar
X, pode acordar 9, 10, entendeu? Depende. Mas normalmente você quer acordar ou todos ou acordar um, beleza? E aqui, como a gente vai estudar aqui na próxima situação, a gente vai querer utilizar um, basicamente porque a gente vai querer acordar apenas uma thread, que vai ser na situação da gente implementar um mutex com o futex, né? Basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o nosso mutex lock, beleza? E o mutex unlock. Basicamente, ele vai funcionar fazendo as mesmas coisas do futex, né? Ele vai utilizar essas operações do futex, mas utilizando dessas comparações aqui, como essa feita aqui no while, porque ele vai analisar se tá com, se é permitido fazer o lock aqui, tudo mais, se tá com o lock free, ele vai fazer essa comparaçãozinha aqui, e ele vai também fazer esse set anatomic set aqui quando você for fazer o lock, né? O estado do lock é a operação atômica que tenta substituir o lock taken por lock free, né? Basicamente isso que a gente está tentando fazer aqui no lock free, nesse while aqui, né? Porque caso ele manter o... Se ele for diferente do que está acontecendo aqui, né? Se ele for diferente do lock free, ele vai deixar de manter essa operação, né? Ele vai sair do lock, né? Beleza. Se der certo, a thread tenta pegar o lock e o código continua. Se não der, o lock já foi pego e aí só temos essa escala do futex. Basicamente é o que a gente já estudou no curso, só que implementado dessa vez com o futex, né? Beleza. Diante de todo esse contexto, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que a tecnologia vá evoluindo, essa tecnologia de sincronia vai evoluindo, e nesse contexto surge o Futex 2. Por quê? A gente vai apresentar aqui uma série de problemas que aconteceram com o Futex que vai fazer com que o Futex 2 seja uma operação muito mais viável, uma tecnologia muito mais viável de ser utilizada, né? Beleza. Para começar, o Futex tem apenas uma syscall e multiplex, entendeu? Enquanto o Futex 2 é uma syscall por diferentes operações, entendeu? Uma syscall diferente por operação, na realidade, né? Então aqui você tem uma syscall para fazer tudo, enquanto a Futex tem uma syscall diferente por operação, né? O Futex ele só permite o uso de um nó. Isso aqui vai ser melhor explicado no próximo slide e um pouco mais também sobre o NUMA, né? E o NUMA Awareness aqui, mas basicamente isso aqui é melhor explicado no próximo slide. Beleza, como já foi pontuado, ele apresenta apenas 32 bits. Né? Enquanto no Futex 2 você tem a possibilidade de você utilizar ele com 8, com 6, com 16, 64, para diferentes aplicações, entendeu? Ou seja, isso aqui já abrange uma diferente gama de possibilidades, né? A thread espera apenas por um Futex. Enquanto no Futex 2, você tem o Futex Wait V, que você pode mandar, você faz essa operação em massa, né? Você permite que o wait faça múltiplas operações aqui, ele coloque múltiplos futexes aqui a partir de qualquer um deles. Você vai ter uma parte que eu vou explicar melhor o Futex Wait V, beleza? E como eu já disse, o Futex ele só recebeu novas features até 2008, né? Enquanto o Futex 2 ele vai recebendo 2020, 2022, 2021, 2019, todos esses anos aí você recebeu novas features, né, a serem utilizadas. E por fim aqui, o outro defeito do Futex é que é um código fácil de hackear e difícil de fazer manutenção. Por quê? Como você não vem recebendo novas features desde 2008, isso daí acarreta em vários problemas que vão se realimentando, né? Ele é um código, não vai receber novas features, fica fácil de hackear e fica mais... a segurança dele vai ficando cada vez mais sucateada, vai ficando dando vários problemas e vira uma bola de neve no fim das contas, né? E isso faz com que o Futex 2 ainda seja muito mais uma utilização muito mais viável nesse ramo da sincronização aqui, né? Beleza, diferenças e vantagens em relação ao Futex nessa parte do NUMA, né? O que a gente vai ter aqui como principal diferença, né? Um deles, o Futex em si, ele vai usar apenas uma única tabela para armazenar as informações atuais dos waiters, né? As informações de hash passadas no
passadas para essa lista de waiters, né? E como você tem essa utilização de apenas uma tabela em um único nó, essa tabela em um único nó, isso significa que o processo executado em outros nós vai fazer com que você necessite muito mais de poder computacional, porque você vai ter que ficar passando, você vai ter que utilizar todas elas uma única tabela, cada um dos nós, né? Isso é diferente na situação do Neumann Werners aqui, que no caso aqui você vai ter uma tabela por nó, né? Porque essa arquitetura aqui, você colocando uma tabela por nó, você não vai precisar usar a mesma tabela em diferentes nós, entendeu? E não vai ter essa tabela global, né? E isso faz com que você tenha vários benefícios, como você não ter conflitos entre os hashes de um nó para o outro, entendeu? Você não vai ter nenhum conflito disso. Além de você apesar de você gastar um pouco mais de memória, né, nessa situação, você gasta mais memória física, mas você, no fim das contas, você vai ganhar poder de processamento e velocidade consequentemente, né? Então, essa aqui é uma situação que o Futex 2 ele tá muito à frente do Futex, né? Beleza. Quanto às operações de wait e wake do Futex, basicamente elas vão funcionar semelhantemente ao Futex comum. Contudo, como já observado aqui, é uma fiscal diferente para cada um deles, né? Então ele basicamente você passar os mesmos parâmetros aqui, você passa o DDA, o DDAR, o ADDR, o valor, as flags respectivas aqui, e o tempo aqui o tempo máximo dele, né? E o wake também, na mesma situação, você passar o NR aqui, que vai ser a quantidade de threads a serem acordadas, e o ADDR, né? E as respectivas flags aqui. Beleza. Dentro de tudo isso, a gente vai ter o Futex Wait V. Basicamente, todo esse processo que a gente faz com o wait, a gente quer fazer ele em uma situação de fazer isso em massa, né? Em vez de a gente quer fazer isso ser mais eficiente, passar apenas uma sexcal, uma quantidade, múltiplos futex ao mesmo tempo, entendeu? A thread acorda no primeiro wake, nesse caso, como são vários waiters, é passado um vetor de waiters, que são uma strict, tá vendo aqui, no caso aqui ele tem ele é um vetorzinho, né, contendo os mesmos valores passados no Futex Wait. Então, basicamente, isso aqui é você deixar todo o processo e de maneira a fazer ele em massa, entendeu? Isso é uma vantagem muito grande também, porque você evita você fazer mais syscalls dessa situação, entendeu? Você faz numa só que passando um vetor de múltiplos futexes. Nisso, tem as nossas referências aqui, né? A mais interessante das referências é esse vídeo que a gente achou aqui sobre Futex 2, que fala sobre as vantagens, as novas features, que é de um ex-aluno, se eu não me engano, que é muito interessante e ele aborda bem, abrange bem o assunto. E eu acho que assim, uma das principais bases aqui para a gente entender bastante como é feita a sincronia de tudo, né? Muito obrigado, professora. Eu agradeço muito a atenção. E essa foi a apresentação. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido a minha explicação, apesar de gaguejar bastante assim, eu tento deixar o mais claro possível. E basicamente isso. Muito obrigado. Tenham um bom recesso e tudo certo. Abraço, tudo mais. Tchau, tchau.